Oi galerinha, tudo bem com vocês? O Espaço Alegria está começando e hoje nós vamos falar sobre o Dia do Índio. E apesar, quem não se inscreveu no meu canal, vou deixar aqui o nome dele, tá? E agora vamos. E por que 19 de abril é comemorado o Dia do Índio? No dia 19 de abril de 1940, um evento ocorrido no Pátzcuaro, no México, reuniu autoridades de quase todas as nações americanas com o intuito de realizar diversas recomendações de dar mais atenção ao povo indígena. Esse dia ficou conhecido como o Dia do Aborígene Americano, dando origem à data comemorativa. Quem criou o Dia do Índio? Getúlio Vargas. Por meio de um decreto do seu governo, sua criação foi resultado de uma orientação realizada no Congresso Indigenista Interamericano. Galerinha, vou falar algo que eu não sabia. Por que o Dia do Índio mudou de nome? A mudança aprovada pelo Congresso em 2022, há 2 anos atrás, teve o objetivo de representar de maneira mais apropriada a diversidade cultural e étnica dos povos originários para Goiânia. A alteração foi fundamental para a celebração da diversidade dos povos indígenas, pois o termo índio tem conotação pejorativa. Qual a importância da figura do índio para o nosso país? Os povos indígenas desempenharam um papel crucial na preservação ambiental no Brasil, devido à sua profunda conexão e conhecimento tradicional da fauna e flora. O Brasil abriga um grande número de comunidades indígenas, muitas das quais vivem em áreas de grande importância ecológica, como a floresta amazônica. Vocês sabem qual é a influência do índio em nossa cultura? Cultura indígena no Brasil. A cultura indígena tem muitas influências diretas na sociedade brasileira, desde a culinária até o artesanato, passando por hábitos, ensinamentos sobre plantas medicinais e até mesmo na dança. Vocês sabem como é a cultura dos índios atualmente? Os índios atuais absorveram diversas práticas que não pertencem à sua cultura. Muitas crianças indígenas frequentam escolas mantidas nas aldeias pela Fundação Nacional do Índio e aprendem o português. Mas isso não quer dizer que os indígenas tenham abandonado suas tradições, como os rituais religiosos e as danças. Quais são os costumes que herdamos dos índios? Essa daí é uma coisa bem interessante. Muitos dos hábitos, costumes, alimentação e crenças da sociedade brasileira são herança direta dos povos indígenas, como, por exemplo, o hábito de andar descalço, o costume de dormir em rede, o hábito de pesca e caça, alimentação à base de mandioca, farinha, polvilho, beiju, além das crenças na eficácia das plantas. Quais são as tradições dos índios? As culturas indígenas se expressam em pinturas corporais, em talhes em madeiras e cerâmicas, danças, rituais e festivais e vários outros. As influências da cultura indígena se refletem na culinária, medicina tradicional e as práticas agrícolas sustentáveis. Eu vou falar algumas brincadeiras de origem indígena. Tem a amarelinha, o tabuabaé, é um nome bem complicado, mas na verdade isso só significa peteca.
peteca, ó, que eu até trouxe uma aqui. E eu vou pedir pra produção colocar um vídeo pra vocês. Produção, coloca o vídeo aí! Olá! No podcast de hoje vamos conhecer a história da peteca, um brinquedo criado pelos povos indígenas do Brasil. O nome peteca tem origem tupi e significa tapear, bater, golpear com as mãos. Embora a peteca seja o nome mais popular desse brinquedo tão conhecido no Brasil, é designado de uma forma própria por cada etnia. É conhecido como popoque na aldeia Camaiurá, porripir para os indígenas Canela, tobidaê entre os Xavante e mangá pelos Guarani. Ainda hoje, muitas pessoas aguardam o tempo das colheitas para elaborar seus brinquedos. Com as palhas do milho, trançam diferentes amarras e laços e criam petecas de vários formatos. Algumas levam fios de buriti no acabamento e são recheadas de algodão para garantir que fiquem macias e leves. A peteca também pode ser confeccionada com o sabugo de milho partido ao meio e 2 penas de galinha de igual tamanho no centro. Também é comum se ver com casca de bananeira e com recheio de sementes. Em muitas regiões, essa brincadeira costuma entreter as crianças durante o dia todo. Só a busca dos materiais na roça e a confecção da peteca já garantem muitas aventuras no caminho. Como sabemos, esse brinquedo é tão popular entre os povos indígenas como entre os não índios. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, viram os indígenas brincando com a peteca. Aos poucos, os colonizadores incorporaram a brincadeira ao seu cotidiano e assim foi passando de geração em geração. Nos Jogos Olímpicos de 1920, realizados na Bélgica, os atletas brasileiros levaram a peteca para se divertirem nos intervalos das competições. Atletas e técnicos de outros países ficaram encantados com a novidade e queriam a todo custo aprender as suas regras. No entanto, ainda não havia regras para o jogo, as quais foram criadas somente em 1932. Apenas em 1985, a peteca foi reconhecida oficialmente como um esporte. Muito interessante como um só brinquedo guarda tanta história, não é mesmo? Em breve vamos trazer mais curiosidades como essas. Até mais! Vamos ver nomes, cidades e comidas de origem indígena. Comidas: paçocas, beijo de mandioca, tacacá, chimarrão, pamonha, pirão, bolo de milho, banana assada. E agora as cidades: Aporá, Bahia, né? Nome em tupi, Acorá, Atibaia, São Paulo, nome em tupi, Atibaia, ficou diferente o tupi, né? Grupi, Tocantins, nome em tupi, Curupi, Itaboraí, nome Rio de Janeiro, nome em tupi, Itaboraí, e também tem Arapiraca, Alagoas, nome em tupi, Arapiraca. Nomes: Anai, Araci, Aruana, Iracema, Jaciara, Jacira, Janaína e Jandira. Vocês sabem qual é o significado do cocar para os indígenas? Para os indígenas, etnia Funil, o estado de Pernambuco, o cocar é a conexão do guerreiro com o grande espírito e deve ser utilizado somente pelos homens, por ser considerado um cocar pessoal. Pode ser dado como presente apenas para alguém querido. Galera,
Galerinha, mas de tudo o que eu contei pra vocês ainda tiveram dúvidas? Eu vou colocar um vídeo bem legal para vocês entenderem melhor. O dia 19 de abril é um dia muito importante para celebrar e valorizar a cultura e a história dos povos indígenas do Brasil. Nessa data, comemoramos o Dia dos Povos Indígenas, uma homenagem a todos os povos que habitavam o nosso país antes da chegada dos colonizadores europeus. Existem muitos povos indígenas diferentes no Brasil, cada um com a sua própria língua, cultura e tradições. Eles têm uma conexão muito forte com a natureza e são responsáveis por preservar muitas espécies de animais e plantas. Os povos indígenas têm uma rica história e cultura, com muitas histórias, mitos e lendas que contam sobre suas origens e suas crenças. Infelizmente, os povos indígenas ainda enfrentam muitos desafios, como a invasão de suas terras e a falta de respeito pela sua cultura. Por isso, é muito importante que nós aprendamos a respeitar e valorizar a cultura dos povos indígenas, mesmo que ela seja diferente da nossa. Vale lembrar que cada tribo tem a sua cultura e tradições diferentes. Muitos têm acesso à tecnologia, são excelentes professores e defensores da cultura. Podemos demonstrar respeito aprendendo palavras em uma língua indígena, valorizando artesanatos e comidas típicas e conhecendo mais sobre a história e a cultura dos povos indígenas. Além disso, é importante lutar pelos direitos dos povos indígenas e pela preservação de suas terras e culturas. Por isso, no Dia dos Povos Indígenas, é importante celebrar e valorizar a diversidade cultural do nosso país, aprendendo e respeitando as culturas dos povos indígenas que nos cercam. Vamos todos juntos valorizar e proteger os povos indígenas do Brasil. Terras coloridas, encantadas, as terras do Brasil. Vivia livre de bem com a natureza, coração puro e cheio de beleza, com pés descalços e muita simplicidade, tinha encontrado a real felicidade. Um homenzinho lá de longe olhou e algo de terra no meio do oceano, as terras do Brasil. Vivia buscando um novo lugar com muita riqueza para explorar, com pés nos sapatos e muita ambição, tinha encontrado o que procurava então. Olhou e não acreditou que gente era aquela, de onde eles vieram, de longe se espantou. Todos correram para avistar as grandes caravelas que estavam lá no mar. Houve tumulto e muita confusão, e o índiozinho procurou proteção. O homenzinho também se espantou com o que viu. Quanta
gente era aquela? No meio da floresta eram muito mais de 1000. Seu plano seguiu com determinação dominar as terras que encontrou. Então mesmo os índios já morando aqui, o homenzinho queria tudo só pra si. O índiozinho correu, correu, correu e se escondeu. Queria viver com liberdade, aproveitando tudo que Tupã lhe deu. Conseguiu achar um lugar pra ficar longe de tudo que viu lá no mar e nunca mais foi visto por ninguém. Em algum lugar da floresta vive muito bem. E aí, vocês conseguiram entender um pouco mais sobre os índios? E o Espaço Alegria fica por aqui. Até o sábado que vem. Tchau, tchau!